Olá, eu sou a Juliana do blog Cutina de Juliana e hoje eu vou ensinar vocês a fazer bem casado. Para fazer esse docinho a gente vai começar pelos ingredientes da massa. Para a massa a gente vai precisar de 6 ovos. Aqui eu já separei somente as claras e as gemas estão aqui em outro recipiente. Ainda para a massa, a gente vai usar 1 colher de chá rasa de fermento em pó, 1,5 xícara de chá de farinha de trigo comum, meia xícara de chá de açúcar. Para o recheio, a gente vai precisar de 1,5 caixinha de creme de leite e 1 lata de leite condensado. E depois, para banhar os bem casados, aqui a gente tem 400 gramas de açúcar de confeiteiro e 100 ml de água. Ainda, para embrulhar os nossos bem casados, isso aqui eu já comprei cortado, pronto, vocês encontram aí em loja de culinária. Isso aqui é papel celofane e papel crepom, o tamanho dos dois 15 por 15. E também para finalizar o bem casado, fitilho, aí cada um usa a cor que quiser. Eu ainda estou usando uma forma quadrada, que eu untei retangular, que eu untei parcialmente com manteiga e coloquei uma folha de papel manteiga. Essa forma tem mais ou menos 25 por 40. Então a gente vai começar a nossa receita batendo essas claras até elas ficarem. Eu desliguei a batedeira rapidamente para vocês verem o ponto da clara em neve, tá vendo? Fica como se fosse um suspiro bem esbranquiçado e um ponto mais duro. Só que no caso de vocês não desliguem a batedeira. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos agora com a batedeira ligada acrescentar o açúcar, as gemas aos poucos, não coloca as 6 de uma vez, coloca uma, deixa misturar, coloca outra, aí vamos vir com a farinha e com o fermento, tá? Então vamos bater todos os ingredientes, tá vendo? Esse é o ponto. No final, depois que eu já tinha incorporado tudo, eu desliguei um pouco a batedeira, vim com uma espátula, limpei aqui os cantos que ficam cheios de farinha e também do fermento, voltei a bater mais um pouco. Agora a gente simplesmente vai despejar essa massa na nossa forma. A gente vai ter que nivelar bem essa massa, porque na hora de assar, se ficar uma parte mais alta que a outra, os bolinhos também, depois que a gente for cortar, eles também vão ficar desnivelados. Bom, depois, como eu disse pra vocês, tá vendo? Tentar deixar o mais nivelado possível, bater bastante aqui contra a mesa, pra massa se distribuir uniformemente. O meu forno já estava pré-aquecido, temperatura em torno de 250 graus. E vamos levar, vai ficar mais ou menos uns 10, 15 minutos. É bem rápido, porque como vocês podem perceber, a massa fica bem fininha. Vamos lá. Enquanto a massa tá assando, vamos preparar o recheio. Então aqui na minha panela eu já coloquei aquela caixinha e meia de creme de leite e a lata de leite condensado. Vamos levar em fogo médio e ficar mexendo sem parar até desgrudar do fundo da panela, como se fosse um ponto de brigadeiro mesmo. Ó, gente, eu tô aqui uns 10 minutos, tá? Mexendo, já deu uma engrossada o creme, então é o suficiente. Agora a gente desliga. Vamos deixar ele esfriar um pouquinho para quando os nossos bem casados saírem do forno, a gente vai cortar com o molde e aí vamos rechear. O bem casado, né, no caso a massa, né, ficou 15 minutos no forno, naquela temperatura que eu falei pra vocês, 250 graus, sendo que o meu forno estava pré-aquecido por uns 10 minutos anteriormente, tá? Pra vocês saberem direitinho o ponto, espeta um palito de dente. Se ele sair sequinho, a massa tá boa. Agora a gente vai começar a cortar, aí a rechear. Por último, nós vamos banhar na calda de açúcar. Então aqui pra cortar, eu tô usando um copo. Esse copo tem mais ou menos 5 centímetros de diâmetro. Quem tiver aqueles cortadores, melhor. Quem quiser fazer maior ou menor, também fica à vontade. Então aqui é bem simples, tá? Nós vamos cortando. Já cortei todos. Usando essa medida de 5 centímetros de diâmetro, vocês vão conseguir, com essa receita, 24 bem casados, tá? Pra soltar, aqui eu já soltei um pra vocês verem, ó, o tamanho dele. A gente depois agora vai cortar no meio pra rechear. Pra soltar, a forma mais fácil puxa o teu papel manteiga aqui, ó, vai levantar. Com a ajuda de uma faca ou de uma espátula, vocês vão levantando devagar e ele vai soltando, tá? Então vamos lá. Aqui agora a gente vai vir no meio, bem no meio, devagar, vamos cortar. Após cortar ao meio, vamos vir, eu tô usando aqui como medida 1 colher de sobremesa, a gente pega um pouquinho do nosso recheio. Aqui só uma dica, gente, quem quiser, por exemplo, usar doce de leite comprado pronto, também pode fazer, ou quem quiser rechear de brigadeiro, também fica à vontade, cada um recheia do que quiser. Então coloca um pouquinho do recheio, aperta um pouquinho e vamos deixar ele aqui reservado para depois ser banhado. Então agora vamos soltar os outros e rechear todos.
Já recheei todos os bem casados, tá? Aqui eu coloquei outra forma, forrei mais uma vez com papel manteiga, dessa vez eu não untei, tá? Só para apoiar os nossos bem casados. O recheio, como vocês podem ver, sobrou, ou seja, se vocês quiserem fazer uma receita dupla, fazer duas formas, dá tranquilo com esse recheio. Agora a gente vai fazer a calda, que a gente vai banhar os bem casados. Ferveu a água, a gente vai vir com açúcar. Ó, gente, depois que misturou bem, que vocês sentiram que a calda tá bem fininha, ó, tá vendo? Aí a gente vai desligar. Isso aqui é uma dica, tá? Conforme a calda for esfriando, ela vai... Conforme a calda for esfriando, ela vai engrossando, tá? Então vocês têm que ser rápido pra banhar os bem casados. Aqui eu tô fazendo com o auxílio de um garfo, tá? Se vocês perceberem que a calda tá grossa, liga mais um pouco o fogo e só depois banha o bem casado, porque senão ele vai ficar com uma crosta muito grossa e não vai secar direito depois. Já banhei todos os bem casados. Enquanto eu tava banhando, como eu disse pra vocês, eu liguei o fogo mais algumas vezes pra calda dar uma afinada e eu continuar banhando. Tá vendo que os bem casados, eles têm que ficar bem, olha, uma camada bem fininha mesmo de açúcar, só para ele ficar açucarado. Bom, depois da gente deixar os bem casados secando aí durante umas boas horas, aí podem pelo menos, se vocês fizerem, por exemplo, de manhã, só vai embalar isso à noite, quanto mais tempo melhor, tá? Como vocês podem perceber, ficou com uma camada bem fininha de açúcar, exatamente para ele não ficar doce demais. Quem quiser que fique com aquele açúcar mais esbranquiçado por cima, aí não faz aquele esquema que a gente disse, de ficar toda hora esquentando a calda, porque conforme ela vai esfriando, ela vai ficando mais espessa. E aí a camada com certeza também vai ficar mais grossa. Agora eu vou ensinar vocês a embalar. Então, como eu disse, aqui eu tenho o papel celofane e o papel crepom, tá? Então a gente coloca um sobre o outro. Como eu disse, eu já comprei cortado, que é mais fácil. É difícil cortar papel crepom. Então a gente vem com o nosso docinho, coloca no meio, é bem simples, tá? Dobrou um lado, dobrou o outro, aperta as laterais, faz como se fosse um presente. Dobra um lado, o outro, põe pra baixo e aí a gente vem com uma fitinha e vamos dar o laço. E tá aí o nosso primeiro bem casado pronto. Essa foi a nossa dica, um bem casado. Quem quiser mais receita em vídeo, acesse o nosso site www.cutinadejuliana.com.br. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!